Olá, pessoal! Estou aqui novamente, né? Nós estamos aqui tentando iniciar a nossa live, que tem hoje nós vamos estar juntas, a Rejane e eu, com o Programa Seu 2023, o evento que nós estamos promovendo em conjunto, e nós estamos tendo alguma dificuldade aqui de entrarmos, né, na conexão. Não sei se é um problema da questão da Rejane ou se é alguma coisa do meu Instagram. Então a gente está recomeçando para poder verificar se nós vamos conseguir efetivar aí a nossa live. Esse trabalho em parceria com a Rejane está sendo uma bênção para mim. Tenho aprendido muito com ela sobre a numerologia. Ela tem esclarecido muito lá no nosso grupo sobre o que são essas leituras sobre os números, né? E eu tenho trazido bastante coisas da terapia sistêmica também. Então, se você ainda não está participando do grupo no WhatsApp, tem um link na minha bio, né, do meu site. Aí lá você consegue entrar para o grupo e aproveitar todos os conteúdos gratuitos. Nós já estamos com matrículas abertas para o trabalho de aprofundamento, que é a nossa mentoria. Na mentoria você pode procurar a gente para poder fazer a sua inscrição e participar e poder fazer uma programação direcionada para você, para a sua vida, né, para algo que você precisa ou deseja mudar, melhorar, crescer, desenvolver. Então nós estaremos com vocês na mentoria. Olha, estou aguardando aqui a entrada da Rejane, acho que deve ser algum problema lá com a questão dela. Agora está entrando aqui, vamos ver se agora dá certo. Acho que agora vai funcionar. Gente, o que está acontecendo, viu? Agora sim! Graças a Deus! Eu já estava pensando, tá me escutando? Tá tudo ok com áudio? Tá ok. Pode pôr mais pertinho aí. Eu já estava pensando em fazer a chamada da live. Eu falei, faço eu para acelerar. Gente, pedimos desculpa, mas o colegamento é sempre assim. A última live foi fantástica. Essa começou, mas a gente conseguiu pegar bem antes. Exatamente, né? São imprevistos que acontecem, a gente tem que lidar com alegria, com bom humor, né? Com tranquilidade. Claro, porque aqui, claro. Nossa intenção é trazer leveza, trazer harmonia, trazer progresso, né? Crescimento. Então a gente também, a gente é testada primeiro, né? Primeiro para ver como que a gente trabalha, né? As dificuldades. Se a dificuldade for fácil, mas a gente supera, dá tudo certo no final, sempre. Exatamente. Então eu escutei um pouquinho. Eu já fiz uma apresentação inicial, né, falando que hoje nós vamos falar sobre o destino, né, como a gente entendeu o destino dentro da numerologia e dentro da terapia sistêmica e como nós podemos, né, utilizar esses conhecimentos para nosso favor, né? Então, alinharmos a esse destino ou desalinhar se for necessário, né, algumas coisas, mas pensando nessa questão da gente pensar nesse tema tão interessante, né, tão intrigante. Então, Rejane, como a gente, né, combinou, começa você falando, né, da sua visão, da sua perspectiva, né, dentro da numerologia, para que o pessoal possa saber mais, né, sobre esse assunto. Então vamos começar sempre, eu gosto de iniciar explicando um pouquinho o que é a numerologia cabalística, para quem não conhece, né? Porque muitas vezes o pessoal que te acompanha já sabe o assunto, mas alguns nem tanto. Então vamos iniciar lá. Então o que é a numerologia cabalística? Todo mundo sabe que existe várias numerologias, né? Mas a que eu trabalho, né, e que eu estudo é a numerologia cabalística. É sempre uma ciência, a numerologia, que estuda os números através do nosso nome completo e da nossa data de nascimento, se converte tudo em números, né, chegando a uma somatória no final de um número, e esses valores numéricos, eles representam sempre, dentro da numerologia cabalística,
eles vêm sempre coligados com o alfabeto hebraico, tá? Então, a gente estuda o nome e o sobrenome, mais a data de nascimento, né? E tudo isso a gente reduz sempre, através da soma teosófica, a um único número. E dali a gente analisa toda a personalidade da pessoa. A sua vida amorosa, a sua vida profissional, a sua vida pessoal, principalmente, né? A sua personalidade, para a pessoa ter um autoconhecimento aprofundado, né? Assim, ter uma referência de quem ela é. Então, o mapa numerológico completo são mais ou menos 50 páginas que eu faço em PDF. Existem, tipo, eu faço 7 tipos de mapa, né? Que não é hoje a live que a gente vai explicar, vou fazer uma live aposta para isso. Então, através desses números, o que nós podemos saber, né? Da nossa personalidade. Qual que é a impressão que causamos às pessoas quando nos conhecem? Então, que impressão que a gente passa? Quais são os números que nos motivam para agir de um modo ou de outro, né? Nossa característica pessoal. E também existem os números que nos definem, como a nossa missão de vida, nosso destino, que eu vou falar hoje, nossos ciclos de vida, vibrações numéricas do nosso ano pessoal, mês pessoal e tantas outras coisas. Mas vamos no foco hoje do que eu vou falar. Dentro da numerologia, nosso tema hoje, eu vou abranger falando sobre o destino. Então, como a gente pode designar esse destino? Então, o destino é sempre um cálculo que a gente faz dentro do mapa numerológico, que é um dos cálculos mais importantes, vamos dizer assim. Ele é baseado na nossa data de nascimento. Então, ele tem uma influência muito grande nas nossas vidas. Pois eu quero falar em português de vez em quando sai um pouquinho em italiano, peço desculpa. Eu vou direto e saio. Então, voltando em português. Você ri de mim, né? Você ri de mim. De vez em quando você fala, essa é uma palavra que em português a gente quase não usa. Porque eu adaptei ela do italiano. Mas vamos lá. Então, o destino, então, a gente pega do nosso nome de registro. No nosso nome de registro, vamos falar assim, a gente encontra uma leitura do nosso destino. Tá? Então, nosso nome de registro, porque muitas vezes a pessoa muda de nome, como adoção, alguma coisa, até hoje mudando, né, de sexo, a pessoa muda de nome, mas na numerologia a gente não considera, no caso a gente considera o nome do registro do cartório, como a nossa data de nascimento também, é aquela que está no cartório, tá? No registro de nascimento. Então, ali a gente descobre na data de nascimento o quê? Qual a lição que a gente tem que aprender nessa existência? O nosso nome é a leitura do destino. A nossa data de nascimento é qual lição a gente veio aprender nessa vida. Então, o que eu anotei aqui? No nosso nome, então, o que ele indica? Indica as oportunidades e as dificuldades que a gente vai passar. E a nossa data de nascimento, que é a principal, ela indica a grande razão da nossa existência. E por isso é fundamental a gente conhecê-la. Então, para fazer um mapa, a data de nascimento é muito importante, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, eu fui registrada tal dia e nasci no tal outro. Então, a gente tem que estar atento, porque você vai estar vibrando próprio naquela data ali. Então, muitas vezes, se tem essa dúvida, a gente tem que dar uma analisada, porque no mapa ela vai ter duas energias diferentes, né? Então, a pessoa tem que ver qual que é aquela que ela sente mais. E sempre é aquela do registro, tá bom? Então, quer dizer, o número do destino, eu já falei, é a nossa data de nascimento, então ele é dividido em 3 ciclos, né? Porque tem o dia, tem o mês e tem um ano dentro da nossa data de nascimento. Então, cada um tem a sua importância. Parece que não, mas sim. No final, o destino é a soma de tudo. Mas o dia tem importância, tanto que no mapa a gente tem um número psíquico, tem um cálculo da personalidade da pessoa. O mês influencia também, que depois a gente vai fazer uns outros cálculos, onde a gente entra com os números de desafio, que é um cálculo que a gente faz com base da redução de mês com dia de nascimento, ou mês com ano de nascimento. É toda uma mistura do bolo, onde a gente vai sair, nós vamos descobrir até os desafios que nós vamos ter na nossa existência através do destino, tá? Então, esses 3 ciclos principais, eles são a base das nossas experiências de vida. Então, o dia do nascimento, por exemplo, mais o mês, ele descreve nossos atos e atitudes, tá? Já
o mês, o número do mês, por exemplo, setembro, 9, com o... Não, só o mês de setembro, por exemplo, o mês de nascimento da pessoa, agosto, que seja, vai descrever as impressões e os ambientes da nossa juventude. Então, vai estar relacionado um pouco com a nossa juventude, com a energia daquele mês. Então, quer dizer, o número do destino, ele vai indicar os dons, né? Os dons, as nossas habilidades, né? Então, a gente vai descobrir até através dele. Essa semana eu vou fazer um pouquinho, uns posts falando sobre teste vocacional, que vai ser com base dos números do nosso nascimento. Vocês vão ver que legal que é. E também as nossas tendências, o número de destino também nos coloca. Ele indica também as principais dificuldades que teremos de enfrentar na nossa vida. Ali dentro está todo embutido tudo isso, né? Rechonchudo o destino. E também a gente pode encontrar essas dificuldades. Essas dificuldades a gente vai enfrentar, que ela no mapa numerológico, ela seria os nossos números de desafio, como eu falei anteriormente. Então, fazendo aqueles cálculos, eu vou encontrar 3 números de desafio. E eles, a gente conhecendo, a gente consegue afrontar o destino. Por quê? Você vai saber que você tem um déficit, né? Uma dificuldade naquele número do seu desafio, que foi calculado com base no seu destino. Então, aquilo ali já vai ser uma resource, como a gente pode falar, uma coisa positiva, né? Um ponto a mais para você saber como você vai reagir numa parte da sua vida, né? Onde aquele desafio vai estar trabalhando. Então, você já sabe que se você tem dificuldade de ser uma pessoa, como se diz, que tenha liderança, porque se o número de desafio é aquele, o número de ter liderança, tipo o número 1, você já sabe, então você já trabalha em antecedência. Então eu já sei que eu tenho que trabalhar minha liderança, entendeu? Então o seu destino, você já, vamos falar, manipula, você já trabalha em prol do seu destino. Entendeu? Então a importância, o colegamento entre desafios, os números de desafios e o destino é muito grande. E se a gente tem esse conhecimento, a gente sai na frente, entendeu? Então assim, o número do destino eu já falei como se calcula. É o dia, mais o mês, mais o ano, né? Então, por exemplo, eu sou do dia 4 de setembro de 1970, então vou somar 4 mais 9, mais 1, mais 9, mais 7, mais 0. Reduzo tudo a um número só. Claro que quando der 11 ou 22, você não reduz, que são os números mestres na numerologia. São números que têm um peso muito forte na numerologia, muito interessante conhecê-los. Então, quando são eles, a gente não reduz. Então, o que a gente... Nesse resumo do destino, né? O que a gente tem que entender com ele? Que a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante, que eu sempre falo... Opa, mexi aqui. Eu sempre falo. A gente não pode esquecer que a nossa consciência sempre que vai determinar essa mudança de qualquer situação na nossa vida, né? Então, assim, os números, eles apenas indicam pra gente quais as tendências que vai aparecer na nossa vida, né? E através dessas tendências, a gente pode escolher qual que a gente pode transformar para melhor. Então, assim, falar, Regiane, mas o destino já está pré-fixado, então, assim, é uma coisa para sempre. Não! A vantagem do mapa é que você conhece ele, sabe o que tem que trabalhar, então, assim, você parte, então você vai na frente com aquilo ali. Então, tendo essa consciência, esse conhecimento, a gente sempre tem vantagem, né? Sai na frente, vamos falar assim. Então, assim, cada número, né, nos cálculos que a pessoa vai fazer do número do destino, cada número tem o seu lado positivo. Por exemplo, eu peguei aqui o número 1, por exemplo, é o número da iniciativa, da capacidade de liderança. Então, assim, é sempre, normalmente, muito talentoso, espirituoso, quem tem o número 1 como destino. Então, o que ele precisa melhorar? Aí tem os pontos negativos. E tudo isso é específico muito no mapa, né? Eu faço 2 páginas em PDF só com as informações do destino da pessoa, né? Para a pessoa falar assim, não tem como escapar. Falar assim, eu não sei o que me espera. Você sabe, eu fiz 2 páginas, você tem que ler, decorar e fazer de mantra, para que você possa realmente viver bem. Mas é uma coisa, Adriana, que é para a pessoa viver
serena consigo mesma. Porque quando a gente conhece aquilo que a gente precisa melhorar, a gente vive uma vida mais leve, não é verdade? Porque eu vejo muito isso, por exemplo, o ponto negativo do 1, por exemplo, ele tem a tendência à arrogância, é o egoísmo, um pouco excesso de ânimo e de dominação. Então, quer dizer, se eu sei que eu tenho um pouco essas características do meu destino, quer dizer, isso quer dizer que eu ajo assim em toda a minha vida, porque esse é o meu destino. Então, o que eu posso melhorar? Se eu vejo que eu tenho a tendência à arrogância, epa, eu estou conversando com a Adriana aqui, mas eu estou tentando impor minha opinião para ela. Eu já sei que é um ponto negativo da minha característica, então eu abaixo um pouquinho a bola e tento negociar, tento conversar do modo que eu não demonstre, que eu não seja arrogante, que eu passe a minha ideia sem ser uma pessoa arrogante. E por aí vai com todos os outros números. Eu dei exemplo do 1, que o 1 é um número muito forte para isso, para liderança, para determinação. Mas se você tem ele no destino, isso quer dizer que pesa mais, entendeu? Muito mais que você tiver ele, por exemplo, na impressão. Você pode passar para as pessoas que você é um número 1, uma pessoa líder, mas você no fundo não é líder, porque está na impressão. Mas se está no seu destino, você é. Então você tem que trabalhar bem para que o número... A gente tem que trabalhar sempre para que a gente seja a favor do número. A gente não pode trabalhar contra o número. Os números, eles servem para nos dar como referência na vida. Então a gente tem que pegar o lado bom deles, sempre. Então se eu sei que eu vou ter essa tendência, então para que eu vou continuar sendo arrogante? Não, Rejane, vamos dar uma refreada aí e vamos tentar melhorar o caráter, porque você já sabe. Não é uma coisa descontada, eu não sei, eu não sabia que eu era assim. Não, você já tem o mapa, ou você fez um cálculozinho ali, você já descobriu que é assim, então vamos trabalhar e melhorar. Então, o belo, eu acho assim, o interessante da numerologia é a gente conhecer, por exemplo, esses números principais e importantes, como o destino, né, a data de nascimento, ou até o seu nome, a expressão, que são aqueles que vão ser a referência nossa, né, pessoalmente, no dia a dia, para a gente ter uma vida mais serena, né, mais tranquila, e não sofrer, né? Porque no final, depois você se arrepende. Se você, como o número 1 é arrogante, depois no fundo, você vai arrepender. Você sabe, fala, nossa, eu poderia ter sido menos, mas aí já foi. Então, se você conhece, você, né, sai na frente. Falar assim. Ô, Rejane, eu tô pensando aqui, né? O número do destino, ele é uma força psíquica, né? Que a pessoa traz, né, por essa força do número, mas ele também não é vamos dizer assim, ele não é uma sentença, né? À medida que a pessoa tem uma autopercepção, uma autoconsciência, então ela consegue utilizar a força daquele número, daquela tendência, a favor de si, né? E não contra si. Porque o que acontece é que as pessoas vivem de forma inconsciente, né? E aí, você não ter consciência dessas forças que existem, né, dentro de si, aí eu falo muito das forças sistêmicas, né, familiares também, e vou falar também hoje, né? Então, aí a gente se torna, vamos dizer assim, vítima, né? Ou fica mais à mercê das forças negativas que o nosso número pode nos oferecer, né? Isso mesmo. Por exemplo, isso mesmo. Por exemplo, se o número 1, ele pode te levar a essa tendência à arrogância, ou como mesmo, você tendo ele como destino, ele pode fazer completamente o contrário, ser o reverso, assim, ser a parte contrária dessa arrogância, dessa determinação. Então aí você vai ter que aprender com o quê com ele? A ser independente, agir com coragem e liderança. Que muitas vezes acontece de você ter ele no destino, mas você ser o oposto e ter que trabalhar para ter coragem e liderança, porque o seu destino é ser você não é o 1. Então muitas vezes você quer ter essa tendência, a prepotência e tudo, mas você não consegue. Então você vai ser aquela pessoa que vai faltar essa força do 1. Então o destino te faz o quê? Trabalhar para você ter essa força do número 1. Então, assim, agir com coragem, agir com liderança.
né? Ser dependente, que muitas vezes o um é dependente, é independente, e muitas vezes você passa a ser uma pessoa que depende dos outros, não tem essa iniciativa, então te falta aquilo. Então o destino é aquilo, ele te mostra os dois lados. Tem pessoas que com destino 1 e realmente são líderes, mas tem pessoas que têm o destino 1, mas o trabalho que ele tem, a lição dele para chegar a exercer esse número é mesmo agir com coragem, ter a liderança, não ser dependente. Por isso que é importante, quando a pessoa está com o mapa dela, ela vai se enxergar ou de um lado ou do outro, entendeu? Aí ela vai ver, nossa, realmente, eu sou dependente das pessoas, eu tenho então quer dizer que eu tenho que trabalhar essa independência. Então já é um ponto para dar uma sacudida para a pessoa melhorar, né? Falar assim, não, pode falar. Então, aí, quando a pessoa se alinha com o número, né, que a gente está falando desse alinhamento com o destino, perfeito, é como sim. se as portas se abrissem mais, as coisas na vida vão fluir mais para ela. Flui, sim, porque ela está alinhada com o destino. Você falou a palavra certa. Ela está alinhada com o destino. Quer dizer, eu tenho o destino 1, mas eu tenho a liderança com equilíbrio. Eu não sou uma pessoa dependente das pessoas, eu tenho independência, sou uma pessoa segura de mim. Então, assim, trabalho em prol dos outros, quer dizer, você vai usar positivamente também. Tipo, no trabalho, quem tem o número 1 muitas vezes é o líder do escritório, acaba sendo um chefe promovido, mesmo se é um auxiliar administrativo, mas ele se sobressai dos outros, e acaba pegando e crescendo profissionalmente. Aí é o reverso da moeda, né? Ele começa a crescer, aí começa a ter tendência à arrogância. Ele já sabendo que tem essa liderança freia, entendeu? Ou então, somos todos assistente administrativo e eu tenho esse no meu mapa do destino, então quer dizer, eu posso ser uma líder, mas eu tenho medo, eu sou insegura, né? Então, assim, como é que eu posso? Eu tenho essa tendência, então eu posso ser uma líder, porque eu tenho ele. Então, o que eu vou fazer? Eu sou insegura, mas eu vou trabalhar minha insegurança, porque eu tenho já as cartas na mesa. Eu tenho o número 1 como liderança. Então, mesmo eu sendo insegura, isso pode ser entre a psicologia, entre a terapia, problemas, né, da infância, a criança interior ferida, né, todo aquele problema que você, melhor do que eu, sabe, para serem trabalhados, para você agir, né, e colocar o número 1 para fora mesmo. Trabalhar a liderança, que aí depois, quando você der aquele empurrão, vai sozinha. Porque você tem ele no seu destino. Entendeu? Então, assim, o alinhar o destino em 2023 é isso. Você tomar posse dos seus números. E na mentoria a gente vai falar muito sobre isso. Tomar posse dos seus números e seguir aquela meta. Se eu sei que eu sou capaz... Quer dizer, eu tenho todas as cartas, elas estão escondidas talvez na minha insegurança, na minha insatisfação profissional. Então, eu vou colocar todas as cartas na mesa, agora é o momento, né? Da gente jogar as cartas e falar, não, eu quero ser isso, porque eu tenho esse número e as características dele são essas, então eu quero adquirir as características positivas dele e não ficar na negativa, né? Naquela que me tira força. A dependência dos outros, a falta de coragem. Não, eu quero ser o contrário. Eu quero ser o que o número o que o número pode me oferecer de bom. Eu vou pegar o que ele pode me oferecer de bom. Então é isso que é o alinhar-se, o destino com o ano pessoal. Aí no mapa entra tudo, entra o ano pessoal da pessoa. Então a gente vai avaliar que ano que ela está, qual é o lado positivo que ela pode aproveitar daquele ano. Então o destino é e ela tá no ano 1, fantástico. Ela tá com a faca e o queijo na mão, como em Minas, né? Faltou só a goiabada. Eu abino porque eu tô longe. Mas entendeu um pouquinho, mais ou menos? É isso aí. A importância é essa. Né? Não, eu não tô conseguindo...
Eu não estou conseguindo ver se as pessoas estão escrevendo, tá, Adriana? Não aparece aqui para mim, não. Se tiver dúvida, alguma coisa, eu não consigo ver daqui. Ok. Pessoal, então, já pegando esse gancho aí da Rejane, deixe suas perguntas, suas dúvidas, né? Nós vamos estar respondendo para todo mundo aqui na live. Deixa o joinha, né, para ajudar o Instagram a divulgar mais a nossa live, compartilhe com os amigos, né? E ajuda a gente a fazer uma corrente do bem. Mas, Rejane, muito legal essa ideia, né? E como que, assim, às vezes é um pequeno alinhamento que a pessoa precisa fazer e para ela conseguir mesmo despertar os potenciais, né? Isso. Às vezes ela tem o potencial dentro dela e não conhece, não sabe. Não conhece. Por isso que o mapa ajuda muito. Inconscientemente, né? O lado negativo, o lado e por isso que o mapa ajuda muito, porque ali você descobre coisas da sua personalidade que você não conhecia, entendeu? Coisas que assim, você não sabia, um lado seu, do seu caráter, da sua personalidade, seus medos, né? Aí você fala, nossa, agora que eu tô vendo que aqueles anos que eu tinha, aquele número de desafio, foi aquilo mesmo que eu passei. Ou então, o ano agora, atual, que eu tô nesse desafio, olha, realmente eu tô percebendo que eu tô nesse desafio. Então, o que eu tenho que melhorar? Aí ali eu vou estar detalhando, explicando. Eu fico sempre à disposição, passa meses, a pessoa entra em contato. Rejane, eu fiquei com uma dúvida, aí eu explico se a pessoa tiver dúvida. Mas o mapa é bem detalhado, assim. As pessoas leem e depois veem que uma coisa encaixa com a outra e se encontram no mapa, sabe? É como se estivesse lendo a ânima, né? Como a gente fala, a alma da pessoa, né? Então, assim, é bem interessante. Eu acho que o destino está aí, ele pode ser mudado, sim, né? Basta a gente querer, ter determinação e foco. Então, quando a gente conhece mais ou menos qual é a estrada que o destino está nos propondo, fica muito mais fácil. Isso é uma coisa, né? E com base até das terapias, né, da terapia sistêmica, você já conhecendo, você alinha, né, Adriana, o seu destino muito facilmente. E nada, era isso que eu queria passar para todo mundo, né, para vocês. Eu espero que deu para entender um pouquinho da dinâmica. O mapa é muito complexo, tem muitas outras informações, então assim, essa é uma ponta do iceberg de um mapa, mas uma das pontas, assim, muito importante, o destino, né? O número dele. Mas eu estou à disposição, se alguém quiser escrever para mim, pode. De vez em quando eu coloco no Stories, para a pessoa escrever a data de nascimento, aí eu escrevo um pouquinho do destino, de vez em quando eu sempre faço isso na minha página. Dou, assim, esse toquinho, assim, sabe? Porque para a pessoa autoconhecer, né, um pouquinho. Como às vezes não quer fazer o mapa, mas eu jogo lá, me passa sua data de nascimento que eu falo um pouquinho de você. A pessoa coloca aí, escreva um pouquinho, as pessoas sempre gostam. Falam, ai, adorei, obrigada, era isso mesmo. Me encontrei. Eu falo, é assim. Acho que a gente tem que ter essa oportunidade de se autoconhecer, né, Adriana? Para viver melhor, né? Para viver melhor. E uma pequena mudança que a gente faz, né, Rejane, vai trazer essa mudança para a nossa vida. A gente está falando, né, no nosso evento sobre essa programação para o seu 2023. O que é essa programação? É a gente viver conscientemente, né, e realmente fazer o que precisa ser feito, né? E quando a gente tem conhecimento e que a gente está unida aqui, casando a numerologia com a terapia sistêmica, aí a gente consegue ter mais instrumentos, mais ferramentas, né, e técnicas para utilizar aí nessa caminhada, né, da construção do nosso 2023. Então aí eu vou pegar o gancho, né, Rejane, falando que eu não tinha... Mas quando a gente foi falando aqui, eu comecei a pensar outras coisas também sobre essa questão do destino, que eu ainda nem tinha colocado lá no meu planejamento, mas eu vou trazer aqui para vocês. Se a gente for pensar destino e família, né? No meu trabalho, eu faço muito a árvore genealógica, né? É um estudo, chama genograma, a parte técnica, e a gente faz um estudo sobre a família. Quando a gente olha para os padrões da família,
é muito interessante porque a gente muitas vezes vê o destino da pessoa. O Sim, destino aqui nesse caso, ele é relacionado com os padrões que você traz como bagagens, né, da sua família de origem e que você acaba seguindo, né, esse caminho sim, ali daqueles padrões, às vezes de forma consciente, mas na maioria das vezes de forma inconsciente ou subconsciente, né, que eu vou falar sim. também. Aí a ideia é assim, porque muitas vezes a repetição dos padrões familiares, né, faz com que a gente siga um destino, né, ou siga um caminho que não era muito favorável, né, não era muito interessante para a nossa alma. Por exemplo, quando você segue uma profissão porque o pai ou a mãe influenciou, né, ou Uhum, obrigou, né, muitas pessoas só fizeram por uma questão de obrigação, sim. ou quando você se relaciona com alguém parecido com os seus pais, repetindo padrões negativos de relacionamento, né, ou quando você repete a falta de prosperidade profissional que você aprendeu também na sua história, né, todos esses Uhum, elementos é tipo uma repetição do destino traçado pela nossa família, mas que não necessariamente é favorável para a nossa vida hoje, para aquilo que a gente deseja para a nossa vida hoje. As nossas construções infantis, né, da nossa história, elas ficam registradas muito profundamente no nosso subconsciente. Né? E uhum, aí a gente tem tanto a força sistêmica ancestral, né, do que dessa bagagem que vem de lá, quanto a gente tem também esses registros do subconsciente funcionando, né, que nosso subconsciente é a parte abaixo do consciente, ele, uhum. juntamente com o inconsciente, é a grande maior parte do nosso funcionamento mental. Tem todo tipo de registro, né, mais nessa mente profunda, o registro do funcionamento do corpo, o registro das memórias, né? E quando a gente tem uma memória, né, e um registro profundo no subconsciente, que é contrário àquilo que a gente gostaria de viver, né, para a gente se realizar, né, no nosso 2023, na nossa vida, aí o Uhum, subconsciente tem algumas estratégias que ele bloqueia, né, a nossa realização. Por quê? uhum. É uma tentativa de te proteger, na verdade, né? Um mecanismo que faz com que a gente se proteja. Vamos pensar, se você registrou sistemas de crenças familiares, né? E se você deixar de seguir esses sistemas de crenças, você vai deixar de ser amado pela sua família, o subconsciente vai entender isso e vai agir Uhum, contra, né? Ele não vai entre aspas, assim, deixar você se alinhar com uma coisa que você realmente queira em função uhum. de você perder o amor da sua família. Pessoas que tiveram Autossabotagem, né? aí, sim, isso tem muito a ver com os sistemas de autossabotagem, porque aí É. a mente subconsciente, ela vem atuando nesse aspecto de não permitir, né, aquela Uhum, vivência. Aí a gente precisa, né, entender esse funcionamento, né, da nossa mente para que a gente possa desbloquear esses bloqueios que o subconsciente acaba promovendo, né, pela nossa uhum, proteção, pela nossa integridade. Por exemplo, uhum, situações de trauma. Vamos supor que um dia você teve um acidente. Aquilo gerou um impacto muito forte na sua vida, né? O subconsciente grava por dois sentidos, né? Um pelo alto impacto e o impacto emocional, e o outro por uhum, repetição. Os sistemas de crenças são repetidos na nossa história de todo dia, né? A mãe não pode uhum, isso, o menino não pode aquilo, sei o quê, sei o quê. Sempre tem isso. E então, na questão do impacto, né, do alto impacto, quando acontece um acidente, por exemplo, o subconsciente registra aquilo, ó, andar de carro é perigoso,
Passar numa ponte é perigoso, viajar é perigoso. Então, toda vez que você vai fazer, né, esse movimento, aí você gera, aí vem os sabotadores. Aí o subconsciente gera alguma sensação, a pessoa dá dor de barriga, a pessoa fica evitativa de fazer aquilo, né? Ela realmente o subconsciente dá um jeito daquilo não acontecer, né? Da pessoa dela bloquear. Então ele bloqueia certas questões da nossa vida e às vezes bloqueia coisas boas, né? Também. Se você ficar com um trauma de viagem, mas viajar é tão bom, né? Você está perdendo a oportunidade de vivência. Se você ficar com um trauma repetitivo ali, um sistema de crença negativo com o dinheiro, mas ter dinheiro é tão bom, né? Poder usufruir do dinheiro é tão bom, mas aí esses bloqueios, eles vão aparecer na nossa vida atual em função desse casamento, né? Tanto da nossa história, da nossa ancestralidade, quanto dos registros que estão no nosso subconsciente, estão muitas vezes bloqueando, né, a nossa realização, quanto aí o que a Regiane falou das forças do número, né, das suas próprias energias relacionadas à questão da personalidade ligada ao número. Sim. E aí, né, gente, como desprogramar, né? Então, é muito importante que a gente compreenda esse funcionamento mental e a gente comece a mudar mesmo a forma como a gente... Nossa, eu vi um negócio aqui mexendo, achei que era um mosquitinho. Por isso que eu olhei para o lado. Às vezes aqui tá rondando um mosquito hoje, tá quente. Ai, eu tô no frio aqui. Você tá abaixo de zero aí, né, Regiane? -5. Gente, 2 horas atrás estava -5. Como é que você Olha como é que eu tô vestida. Ó. Eu tô vendo esse todo aí pelado. Eu tô aqui, minha filha. Tá. É porque a gente tá no inverno, né? Tá no inverno próprio. Agora tá no ápice do inverno. Mas é de se esperar. É de se esperar. Faz parte, né, Regiane? Faz parte. Gente, então, assim, vocês observam isso na vida de vocês, né? Como que acontecem esses tipos de sabotadores? Então, vamos pensar que você quer alinhar com o seu destino, né? No sentido também do seu desejo. A gente pensar aqui no destino, né? Nesse conceito do desejo. Então, eu quero mudar, né? Eu quero mudar certas coisas na minha vida, eu quero alcançar certas realizações que talvez não estejam alinhadas ali dentro da minha história, né? Então, a gente precisa trabalhar com a vontade consciente, né? Que a gente querer entender esses bloqueios, tem uma situação, né? Tem situações da minha vida que eu não entendia porque que eu tentava fazer, melhorar, crescer, e não funcionava. Foi na terapia e que eu fui trabalhando essa questão mental, que eu fui compreendendo como que isso me bloqueava, como que esses sistemas me bloqueavam. Mas sempre, gente, com muita força de vontade, porque o processo de desfazer os bloqueios, o processo de construir novos sistemas, né, de crença para a gente alinhar com um destino que a gente realmente queira viver, ele é um processo que pode ser necessário essa repetição, da mesma forma que aconteceu na sua infância, na sua adolescência. Às vezes a gente tem mesmo que repetir o novo padrão durante muito tempo para a gente poder realmente fazer funcionar, né, a coisa. Ou a gente gerar alguns impactos, né, emocionais também mais intensos para a gente conseguir fazer uma nova programação. Isso, gente, nós vamos trazer na mentoria, né? A forma de fazer a programação consciente, eu vou trazer na mentoria junto com a Regiane, né? Que é o nosso trabalho de aprofundamento. A gente né, traz aqui nesse trabalho gratuito uma série de conhecimentos e não, pela questão do tempo, né, Regiane? Estou até olhando aqui o tempo, nós ainda está ok.
Mas pela questão do tempo, a gente traz uma parte, né, do nosso conhecimento e a gente também quer compartilhar mais coisas e aí a gente compartilha nesse espaço mais privado da mentoria. Então, gente, Porque ali vai ser também cálculos, né? E até análise vai ser muito personalizado, né? Para os mentorandos, no caso. A gente vai fazer uma coisa muito personalizada, né? Para cada um. A sua parte, a minha parte. Então, assim, é um trabalho mirado mesmo para a gente obter realmente o objetivo do título, né? De programar realmente um 2023 para que as coisas aconteçam realmente. E com esse objetivo, né, gente, assim, o que a gente quer trazer para vocês é que é possível, né, a gente reprogramar, a gente trabalhar com conhecimentos da numerologia e da terapia sistêmica, né, e outros conhecimentos correlacionados com a terapia sistêmica, para que a gente possa fazer essa reprogramação da nossa mente e alinhar com um destino que a gente realmente queira. Né? Então, utilizando essas duas ferramentas, né, das duas áreas, nós vamos proporcionar, né, instrumentos para que você possa trabalhar em áreas da sua vida que você queira fazer uma transformação realmente significativa. Né? Mas é necessário a gente ter essa consciência, a gente desejar, ter essa vontade, porque tem um trabalho. Nós não podemos falar que é fácil, né, Rejane? É trabalhoso, mas o resultado que a gente tem é muito satisfatório, de muita transformação, né? É um resultado profundo. E aí a gente vai oferecer para vocês na mentoria. Acho que nós podemos falar da mentoria, né, Rejane? Eu já falei. Claro, claro. Então, gente, nós vamos começar a mentoria, né, no próximo sábado. A mentoria vai ser também igual a gente está fazendo aqui, mas vai ser num link privado. A gente vai fazer a mentoria também online, né, devido também à nossa distância. E nós vamos começar no sábado que vem, vão ser 2 sábados sequenciais. Cada sábado a gente vai ter um módulo e nesse módulo a gente vai trabalhar alguns temas específicos, né? Deixa eu ver aqui onde que está a minha informação para eu poder ler para o pessoal. Olha, então no módulo 1, a Rejane vai trazer o cálculo do ano pessoal, né, e as tendências personalizadas do ano pessoal. E eu vou trazer técnicas de planejamento, né, dos desejos, vou acompanhar as alunas nesse planejamento. E no módulo 2, que é no sábado seguinte, a Rejane vai fazer um cálculo das cores harmônicas pessoais, né, trazer coisa da harmonia da cor. Tem um cálculo também, né, relacionado a encontrar essas cores favoráveis. E eu vou falar da programação, de técnicas de programação mental do consciente, do subconsciente. Aí eu vou trazer para vocês técnicas de impacto, né, e técnicas de repetição, que vão ser esse trabalho de programação. E vou ajudar vocês a fazer as técnicas para vocês levarem o material no seu dia a dia, né, para aquela programação que você fizer. Nós recomendamos a mentoria para quem quer, né? O que você está desejando aí para o seu 2023? Você quer mudar a área da autoestima e da saúde? Tem algum, por exemplo, tem doença recorrente, né? Você sempre está adoecendo, não sabe por quê, então a gente vai trabalhar para te ajudar a ter mais saúde. A autoestima baixa, você também não consegue entender por que a autoestima está baixa, então a gente vai programar uma autoestima no sentido mais alinhado. A gente pode ser que o seu interesse seja, por exemplo, na área dos relacionamentos familiares, você quer trabalhar na solução de algum tipo de conflito familiar ou de alguma dificuldade que você tem com alguém da família.
ou pode ser a dificuldade no próprio relacionamento amoroso. Então, nós podemos também programar uma mudança ali nessa área da vida, na área do trabalho também, nas relações com os colegas, na relação com a hierarquia, né, ou relação com o próprio, a própria vocação em si. A gente também, a questão do dinheiro, né, prosperidade, às vezes você está bloqueado na prosperidade, quer desbloquear e fazer o seu negócio dar certo, sua empresa, seu trabalho, e aí a gente também vai atuar nessa área, ou numa área de leveza, de vivência de prazer, de sexualidade. Então, nós estaremos, né, trabalhando com vocês, direcionado, né? O que a Regiane falou vai ser uma mentoria personalizada. A gente tem um número reduzido, né, de mentorandos. E só fechando aqui, Regiane. Então, a gente vai trabalhar de forma personalizada, ajudando cada pessoa, né? E aquilo que ela trouxer de necessidade, né? Que ela quer de mudança para o próprio ano. Pode falar, Regiane. Não, eu queria falar que tem os brindes que a gente vai dar na mentoria, né? Então, assim, o número do destino eu vou fazer personalizado para os mentorandos também, né? Não vou falar só do ano pessoal, que o ano pessoal eu vou detalhar bem. Então, assim, mais de uma página, sempre em PDF no final, né? Que a gente entrega personalizado, as cores. Mas eu acho interessante eu incluir também, né? Como eu tinha pensado no brinde, o destino, porque é uma coisa personalizada, que eu pensei em fazer o número psíquico, mas o número psíquico e não é personalizado, porque são números que são de quem nasceu naquela data ali de aniversário. Então, quem nasceu no 5, sabe, números que colegam. Então, assim, eu penso que o destino é uma coisa mais individualizada. Então, eu acho melhor. Então, eu vou fazer o destino, né, para os mentorandos também, que eu acho que é bem interessante. E eu acho que os temas das mentorias são temas, assim, válidos. Porque eu acho que a questão de aproveitar esse autoconhecimento, aproveitar que o ano está iniciando agora para colocar em prática, né? Todas as informações, assim, as oportunidades que você vai dar e que eu também vou passar tanta informação interessante para a pessoa. Então, assim, a hora é essa. Então, tem que aproveitar. Né? Só lembrando aqui também, além do brinde da Regiane, eu vou também oferecer o brinde, que é o meu curso 7 Passos para Resgatar a Sua Autoestima, ou seja, você faz a mentoria, ainda ganha também o curso, todo o material, né, em PDF também, que a gente vai utilizar, material de conhecimento, aí vai tudo como brinde também durante a nossa mentoria. Então, gente, assim, nós estamos à disposição para esclarecer mais dúvidas, né? Pode entrar em contato no meu WhatsApp, no WhatsApp da Regiane, no meu Instagram, no dela também. A gente espera que, assim, a partir da mentoria você possa realmente fazer uma mudança, né, significativa na sua forma de conduzir, né, seus objetivos. Eu tenho falado muito, né, Regiane, que fazer uma programação não é apenas fazer uma lista de metas. Fazer uma programação é a gente entender os detalhes que cada um de nós precisa ter, que na nossa meta, uma meta, gente, dá para a gente desmiuçar uma série de detalhes ali importantes a serem feitos, não só no sentido prático da ação, mas também no sentido mental e vibracional. Né? Então, à medida que a gente alinha a clareza, né, a nossa mentoria vai te ajudar nesse sentido, trazer mais clareza do seu desejo, do passo a passo para realizar o seu desejo, como trabalhar a sua mente, né, para poder ela alinhar ali com aquilo que você quer, e como trabalhar com os números e as cores para você favorecer, alcançar, né, isso. Então, a programação, gente, ela não é só uma lista de metas, ela é um alinhamento de uma série de coisas que você pode, é como se fosse um projeto, né, para você trabalhar aquela questão.
E então, eu concordo com a Rejane, né, gente? É uma oportunidade muito grande, né, para vocês aproveitarem. Os Sim. valores a gente vai disponibilizar no privado para quem tiver interessado na mentoria. E nós vamos compartilhar também no WhatsApp, né, Rejane? Sim, no nosso grupo, esse que já resumo da tem proposta. 50 e poucas pessoas que já estão participando, né? A gente salva essa live lá e abre essa já a partir de hoje, porque ainda não estava aberto, né? As inscrições pra gente, porque a gente queria fechar esse grupo, essas lives, né? Que foram essas 3 lives de informações e tudo, né? Detalhando um pouquinho, deixando entender para as pessoas qual era o nosso objetivo. Então, a partir de hoje, a gente já abre, né, para o pessoal que está lá no nosso grupo. Eu agradeço sempre, é muita gente que está lá participando com a gente. E vamos dar prosseguimento. A próxima semana a gente iniciar com essa mentoria, que vai ser uma coisa que eu acho que vale a pena sim, porque, por exemplo, eu vou falar do ano pessoal, né? Então, assim, quantas coisas que eu vou falar sobre o seu ano pessoal, né, Adriana? Você fez o mapa comigo, você viu, né? Quantas páginas do seu ano pessoal e quantas dicas que eu dou nessa parte do mapa, né? Que no caso os mentorandos terão, né? Esse PDF. Quantas oportunidades de conhecer e sair na frente mesmo, saber o que está esperando aquele ano, o que vai ser positivo fazer, o que é melhor, se é um ano que deve esperar para iniciar um projeto, ou se é o ano de colocar um projeto, né, já em moto. Então, assim, tem muita coisa que essa mentoria vai ser bem legal, tem muita coisa interessante. E é isso. Então, Da minha parte. Gente, eu acho que é um momento mesmo, assim, da gente decidir, né? Janeiro é uma época que a gente está fazendo essas programações. Então, mais do que fazer a lista de metas, eu acho que é a gente decidir fazer as mudanças que são necessárias na nossa vida. Né? Nós temos, muitas vezes a gente procrastina, a gente adia, a gente acha que não é importante, mas a gente precisa perceber que essas mudanças estão na nossa mão. Né? Fazer a mudança só depende de você, né? De você tomar a sua vida nas suas mãos e fazer o que precisa ser feito, né? E isso não tem como terceirizar, né, gente? Não tem como terceirizar essas mudanças. Por mais que seja relacionamento, Adriana, relacionamento é eu e meu parceiro, ele tem que fazer, não sei o que, não sei o que. Inclusive, né, Rejane, para pessoas, casais e duplas, né, pode ter irmãs, amigas, nós temos condições especiais, porque sim, se o casal se alia para fazer uma mudança no relacionamento, por exemplo, a força multiplica. Fantástico. Se só um está direcionando ali o processo de mudança, vai também. Mas é mais lento, é mais demorado. Né? Então, se o casal se alinha no financeiro, o casal vai longe, vai fazer uma programação financeira excelente, né? Para várias coisas na vida. Então, assim, de fato, o alinhamento, quando você tem um parceiro, uma parceira, ele faz essa diferença mesmo na conquista dos seus desejos. Quando um quer uma coisa muito para cá, o outro muito para lá, então ali são forças, né, que estão desalinhadas, né? Não que não vai ter isso. Às vezes uma pessoa quer estudar, ela vai ter que estudar, né, sozinha por conta dela, mas ela precisa dessa força do parceiro para que ele apoie, para que compreenda as ausências, para que cubra o buraco, para que faça, né, outras coisas ali. Tudo precisa desse alinhamento. É tudo parceria. Quanto mais alinhado estivermos, melhor né, Rejane? Então, que a gente verifica, Adriana. Não, eu queria te falar assim, porque o tempo já deu, só para verificar se o pessoal está escrevendo alguma coisa, se tem alguma dúvida antes da gente terminar. Eu acompanhei aqui. Que eu aqui não vejo. Não vi nenhuma dúvida por enquanto, não, né? Se tiver ainda, gente, alguma dúvida tanto pode mandar para a gente.
né, sobre o que a gente trouxe também como os conteúdos, nós estamos à disposição. Então, a gente espera, né, que esse trabalho tenha impactado a vida de vocês, né, de forma a trazer mais luz, mais consciência, né, e que você podendo e desejando fazer o nosso trabalho de mentoria, vai ser um prazer a gente receber vocês e poder continuar nessa caminhada num nível mais profundo aí desse trabalho. Então, ficamos à disposição, né, e aguardamos vocês lá na nossa comunidade ou no nosso particular. Quer deixar uma mensagem final, Rejane? Não, eu só quero agradecer todo mundo que participou, como sempre. Eu espero que mais pessoas, né, tenham interesse, entrem no nosso grupo e tudo. Quem tiver alguma dúvida a respeito sobre o que eu falei do destino, pode entrar em contato, quiser fazer o mapa, saber mais detalhes sobre o mapa, eu estou sempre à disposição. Peço para seguir nossas páginas, porque a gente tem sempre temas bem atuais e temas interessantes que valem a pena, né, para uma reflexão, para entender o que pode melhorar, porque eu acho que a terapia, tanto quanto a terapia e a numerologia, está aí mesmo para nos ajudar a ter uma vida melhor, mais serena, para alcançarmos nossos objetivos, né? Porque a gente está aqui para aprender e crescer, e, né, evoluir tanto pessoalmente, espiritualmente, mas estamos aqui sempre querendo sempre o melhor, né? Então é isso, quero agradecer de coração todo mundo que participou da nossa live, pela paciência do inicinho aí, um pouquinho conturbado, mas conseguimos resolver e superar, né, Adriana? Então agradecer de coração, desejar um bom final de semana e estamos sempre à disposição, se alguém quiser alguma pergunta no privado aí, pode mandar que a gente responde, tá bom? Então, obrigada. Agradeço de coração. Pessoal, quero agradecer também a presença de vocês, né? Podem compartilhar o link da live, o link do evento. Nós, durante essa próxima semana, a gente ainda eu continuo com os podcasts até a gente encerrar a semana que vem. E no sábado a gente começa a mentoria. Então, aí vocês estão convidados a continuarem lá no grupo com a gente, acompanhando esse conteúdo e aqui no Instagram também. E um grande abraço para todos, um ótimo final de semana e até breve. Até breve. Tchau. Obrigada.